Ok, muito boa tarde, boa noite aos irmãos de Moçambique. Aqui nós estamos, pela graça de Deus, para mais uma aula número 6. Os irmãos provavelmente ficaram sabendo pelo pastor Jerônimo que 2 semanas atrás eu fiz uma cirurgia e estou ainda em recomendação médica para repouso absoluto, mas hoje eu voltei no médico, conversei com o médico, né, e ele me liberou para que eu pudesse voltar aos poucos, né, às minhas atividades na igreja. Então eu decidi gravar essa aula número 6 hoje e pela graça de Deus vamos ter um grande tempo. Seja muito bem-vindo, cada um de vocês. Nós vamos ter um tempo joia, pela graça de Deus, amém? Vamos orar então? Precioso Pai, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, esse nome que está acima de todos os nomes, nós achegamos diante do Senhor nessa tarde, nesse momento, para te louvar, te exaltar, para te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e através de cada um de nós. Muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus, Espírito Santo, unge nossos corações, unge a sua palavra, fala conosco, Senhor. Nos instrui, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, nos dê ousadia, nos dê, ó Pai, compreensão da sua palavra, para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo e poder exaltar, glorificar o nosso Deus e Pai, que nos amou e nos ama incondicionalmente a cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos e oramos. Amém. Amém? Estamos coincidindo aqui, nós temos aqui ao lado do meu apartamento uma escola, né, infantil, e nesse exato momento a escola está, né, liberando seus alunos. Eles passam bem aqui na porta do nosso apartamento, gritando e tudo, né? Amém? Ok. Nós temos algumas perguntas de alguns irmãos e eu gostaria de responder uma das perguntas hoje, do Ronaldo. E na próxima semana eu respondo a do André sobre o reino dos céus, né? Sobre buscar primeiro o reino dos céus, como está em Mateus capítulo 6, versículo 33, né? E adianto para você, André, que a palavra de Deus não há contradição, né? A palavra de Deus, cada versículo tem um contexto para não ter pretexto. E nós que amamos a palavra de Deus, nós não ficamos presos só num versículo, nós vamos lá no contexto, nós vamos no pós-texto, nós vamos analisar a palavra de Deus como ela é completamente no todo. E nós vamos saber, capacitados pelo Espírito Santo, que a palavra de Deus não há contradição nenhuma. Amém? Mas essa resposta, André, na próxima semana nós vamos trabalhar em cima dela, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre a pergunta, nessa primeira aula, sobre a pergunta do Ronaldo, né, que mandou 2 áudios, né, falando sobre Atos capítulo 19, e se você pode, abre comigo lá em Atos capítulo 19. A pergunta dele é sobre o batismo do Espírito Santo, que nós vamos falar muito nessa aula de hoje, por isso eu vou gastar um tempo maior para responder essa pergunta. Nós vamos falar um pouco sobre o batismo do Espírito Santo. E Ronaldo, só para a gente entender de uma maneira completa, nós vamos falar, explicar aqui o capítulo 19, mas também nós vamos entrar em algum texto também de Mateus capítulo 3, versículo 11, que é muito mal compreendido no meio da igreja de Jesus Cristo. Nós que somos verdadeiramente nascidos de novo, salvos pela graça de Deus, não é verdade? E
Eu já falei sobre isso em uma das aulas anteriores, né? Sobre o batismo do Espírito Santo, especialmente sobre Atos capítulo 19. Aqui em Atos capítulo 19 está o Paulo, né? Ele está na cidade de Éfeso, de Efésios, né? Éfeso. E ele encontra alguns discípulos de João Batista. Uns discípulos de João Batista. E esses discípulos, a pergunta de Ronaldo é, se eles eram salvos, por que só depois eles receberam o batismo do Espírito Santo? E se eles não eram salvos, em quem eles acreditavam? É isso, Ronaldo? A pergunta? Ok. Muito obrigado por mandar a pergunta. É ótima a pergunta, né? E só que, para nós entendermos que o profeta, né, o João Batista, né, nós sabemos como ele tinha o seu nascimento e tudo, ele era parente de Jesus, e ele tinha uma mensagem que pregava no deserto, né, e muitos discípulos, muitos homens e mulheres acompanharam João Batista, né? Ele ia fazer o batismo para arrependimento de pecados. Agora preste atenção, o Ronaldo e os irmãos, né? A mensagem de João Batista era arrependei-vos para que dos vossos pecados, né? E nós sabemos que, lembra, o João Batista quase a mesma idade de Jesus, cerca de 6 meses. João Batista era mais velho que Jesus. Lembra em João capítulo 1, versículo 29, quando João Batista viu Jesus, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só lembrando que tem mais uma pergunta que surgiu também na aula anterior, que eu vou responder depois. Eu acho que é a pergunta do... Deixa eu ver aqui, só para mim não esquecer depois. Pastor Jerônimo. Deixa eu ver aqui a pergunta. Ok. Acho que as duas perguntas foram feitas pelo Ronaldo, né? Sobre os evangelhos, especialmente Lucas e João. Daqui a pouco eu vou falar sobre o Lucas e João, respondendo a pergunta também sobre o homem divino e o divino homem, tá bom? Sabe, eu não posso esquecer, deixa eu só anotar aqui para não esquecer de responder essa pergunta. Ok. Mas então, aqui sobre em Atos capítulo 19, os discípulos de João Batista, o profeta, né? O primo de Jesus, né? Em João 1:29, quando João Batista viu Jesus, ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, né, Jesus não precisava ser batizado porque Jesus era sem pecado, né? Ele era sem pecado, mas Jesus falou, mas é necessário que me batize também para que se cumpra as escrituras. E João Batista batizou Jesus, e no momento que batizou, desceu uma pomba, o Espírito Santo, em forma de uma pomba sobre a cabeça de Jesus, e aquela voz que diz, este é meu filho, né? Então, ali no batismo de Jesus batizou, então o João Batista, ele batizava para arrependimento de pecado. Jesus não precisava ser batizado, mas ele batizou a si mesmo. Jesus foi 100% homem, 100% Deus. Ele não precisava arrepender de pecado, porque ele era sem pecado. 1 Pedro capítulo 1 fala sobre isso, né? Jesus não pecou de modo nenhum. Foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Mas voltando em João Batista, porque a nossa resposta vai estar aqui. Aqui estavam os seguidores de João Batista. Eles, em Atos capítulo 19, viu, amado irmão?
esses discípulos de João Batista, eles não eram nascidos de novo. Eles nem sabiam do batismo do Espírito Santo. Eles nem sabiam o que era a igreja. A igreja, nós vamos falar isso mais tarde nessa aula, número 6, que a igreja iniciou em Pentecoste, 50 dias após a festa das primícias, que Jesus foi a primícia dos que dormem, e 50 dias depois, no Pentecostes, em Atos 2, que nós vamos também falar muito pouco, aliás, vamos falar muito sobre Pentecostes também, em Atos capítulo 2, ali foi que iniciou a igreja. Então, os discípulos de João, eles não sabiam essa mensagem da obra consumada de Jesus Cristo. Eles estavam na cidade de Éfeso, e eles não tinham, as boas novas ainda não tinham chegado aos ouvidos deles. Eles criam ainda naquela promessa de João Batista que viria um outro que os batizaria, superior a João Batista, que os batizaria com o Espírito e com fogo. Uau! Nós vamos falar sobre isso. Né? Em Mateus capítulo 3, versículo 11, João Batista diz o seguinte: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de lavar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E com fogo. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Daqui a pouco eu vou explicar a você que o crente, aquele que é verdadeiramente nascido de novo, não é batizado com fogo, viu, irmão? Nós vamos ver lá daqui a pouco. Vou explicar para vocês nessa aula. Mas, para nosso entendimento, viu, amados irmãos, aqui em Atos 19, nós vemos aqui no versículo 2, perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Eles não faziam parte da igreja. Eles ainda eram nascidos de novo. Eles ainda não tinham o selo do Espírito Santo. Eles ainda acreditavam na mensagem de João Batista, na espera do Messias que viria e morreria pelos pecados de toda a humanidade, inclusive os deles. Eles criam na lei de Moisés. Eles criam na velha aliança. Então eles ainda não eram nascidos de novo. Continuando aqui, versículo 3. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. No batismo de João. Disse-lhes Paulo, versículo 4, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce, olha a resposta aí, viu, amados? Que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Olha, aqui está a chave para a sua resposta. A mensagem de João era: eu vou batizar para arrependimento de pecado, mas você precisa crer naquele que vem depois de mim, a saber, em Jesus. Atos 19, versículo 4. No versículo 5, eles tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo e tanto falavam em línguas como profetizavam. Olha aqui. Antes, eles só tinham a mensagem de João Batista. Era discípulo de João Batista. Agora, eles escutam as boas novas em Jesus, e eles foram batizados pelo Espírito Santo. Eles nasceram de novo. Agora, eles não são mais os seguidores de João Batista. Eles são seguidores de Jesus. Eles são parte da família de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 19. Eles agora são parte de um povo de propriedade exclusiva de Deus. Tito 2,14. Agora eles são parte da família de Deus, da igreja, da noiva gloriosa de Jesus Cristo, composta por todos que são nascidos de novo em
toda a face da terra. Nós somos o corpo de Cristo agora. Somos homens e mulheres de fé, nascidos de novo, junto com aqueles que eram seguidores de João, que agora nasceram de novo e foram batizados. No momento que nasceram de novo, com a imposição de mãos, eles receberam o batismo do Espírito Santo, que eles nem conheciam. Mas voltemos aqui na mensagem de João, em Mateus capítulo 3, versículo 11. Aqui está falando é João Batista. Perdão. João Batista disse, olha o que Mateus 3, 11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de lavar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha, Jesus, ele não batizaria com água. Os discípulos batizavam com água. Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Duas coisas distintas. O batismo do Espírito Santo e com fogo. Né? Tem muitas igrejas que cantam, desce fogo, Senhor, desce. Cuidado. Vamos entender esse fogo aí, para quem é que João Batista está falando. Vamos ter o cuidado de olhar a palavra de Deus como um todo. Nós sabemos que cada versículo tem um contexto, que são os versículos anteriores, para não ter pretexto. Então, a hermenêutica bíblica nos exige que nós façamos algumas perguntas para entendermos o texto que nós estamos lendo. Por exemplo, nós temos de perguntar quem é que está falando? Quem é que está falando? Quem está falando? Aqui, quem está falando aqui? Capítulo 3, versículo 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto. Então quem está falando aqui? João Batista. João Batista está pregando. Não concorda comigo? Quem está falando? João Batista. Lembra? Em Atos 19, ele tinha seguidores de João Batista. Outra pergunta que nós devemos fazer na hermenêutica bíblica é... Irmãos, me perdoem, porque eu ainda estou em fase de recuperação, então se eu tossir alguma coisa, releva aqui comigo, tá bom? Aleluia? Ok. Então, na hermenêutica nós perguntamos, quem é que está falando? João Batista. A segunda pergunta que nós perguntamos é, para quem? Para quem? Para quem João Batista está falando? Para quem João Batista está pregando? No versículo 6, versículo 7. Mateus 3, versículo 7. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Então, para quem João Batista está pregando? Fariseus. Opa, deixa eu fazer certinho aqui. Ele está pregando para fariseus e saduceus. Ele está pregando para fariseus e saduceus. Quem os fariseus e saduceus representam na Bíblia? Os perdidos, não é verdade? Os perdidos. Por isso João Batista fala assim, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Ira vindoura. Estão falando para fariseus e saduceus. Esses mesmos que Jesus disse, guias cegos, raça de víboras, como o mosquito engola um camelo. Né? Esses mesmos fariseus e saduceus
João Batista está falando para eles aqui, nesse contexto do versículo 11, que nós estamos trabalhando. Nós estamos trabalhando no versículo 11, né? João Batista disse, eu vos batizo com água para arrependimento, mas vai vir um mais poderoso que eu, que vos batizará com Espírito e com fogo. Então, nós estamos olhando o contexto aqui para entender este texto. Para quem? Quem é que está falando? João Batista. Para quem ele está falando? Para fariseus e saduceus. Outra pergunta é, o que ele está falando, pregando? O que ele está pregando? Ele está pregando sobre a ira vindoura. Fugir da ira vindoura. Olha, de juízo. Então, vamos ver no versículo 9, ele fala o seguinte. No versículo 9, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz fruto, é cortada e lançada no fogo. Fogo. Fogo aqui é o quê? Fogo. O que é fogo aqui? Toda árvore, falando para saduceus, João Batista falando para saduceus e fariseus, que representa os perdidos, guias cegos, raça de víbora. João Batista está pregando para eles. E ele está falando, ó, vai vir no versículo 11, mais poderoso do que eu, que vos batizará com o Espírito e com fogo. E aqui no versículo 10, né, no versículo 9, você fala que sou filho de Abraão, até dessas pedras Deus pode ressuscitar filhos de Abraão. Já está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz fruto, é cortada e lançada no fogo. Fogo aqui representa o quê? Perdição. Perdição. Representa juízo. Representa perdição e juízo. Olha, o versículo 11 fala que Jesus iria batizar com o Espírito e com fogo. O fogo aqui no versículo 10 representa perdição, juízo. Vamos pular aqui para o versículo 12. Versículo 12, pós-texto. Versículo 12. João Batista fala, a sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Que fogo é este? De perdição, de juízo. Então, antes aqui do texto, vem falando da ira vindoura, do juízo, do fogo como juízo, como perdição, pós-texto. Está falando sobre perdição, sobre juízo. Agora voltemos para o versículo 11. João Batista fala, eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Jesus não batizava com água. Os discípulos batizavam com água. Os apóstolos batizaram, todos aqueles nascidos de novo, com água. Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Lembra que João Batista está falando para fariseus, saduceus, perdidos. Aí nós olhamos assim, poxa, então aqui, fogo, aqui é juízo, perdição. Mas como muitos crentes ficam falando, desce fogo, Senhor, sobre nós. Desce juízo sobre nós. Desce perdição sobre nós. Condenação. Aqui, esse fogo, Jesus batizaria com o Espírito e com fogo. Espírito para aqueles que nasceram de novo. Os crentes. E com fogo
com juízo para os perdidos, aqui no final dos tempos. E em Atos capítulo 1, abre a sua Bíblia comigo em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, só para nós entendermos melhor. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, versículo 4 e 5. Atos 4 e 5. Jesus, está escrito, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, o qual disse ele, de mim ouviste. Porque João Batista, lá de Mateus 3,11, porque João Batista, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Para quem Jesus está falando aqui? Para crentes, para os discípulos. Vocês veem que aqui não fala de fogo mais. Por quê? Porque está falando para crentes, não está falando para perdidos. Não está falando para saduceus e fariseus, como João Batista estava falando. Jesus estava falando para os apóstolos, para os discípulos. E ele fala, olha, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. O fogo aqui não aparece. Por quê? Porque o fogo, lá de João 3:11, é juízo, é perdição. Ó, fariseus, saduceus, João Batista está falando. Eu batizo pelas águas para o arrependimento dos vossos pecados. Mas vai vir um outro, maior do que eu, cuja a sandália não sou de levar. Ele vos batizará com o Espírito. Se vocês creem, se vocês nascerem de novo, serão batizados com o Espírito Santo. Se não, vocês vão ser batizados por ele com fogo. Eterno. Eterno. Tá vendo, irmãos? Como é tão importante estudar a palavra de Deus com o seu contexto para não ter pretexto. É muito importante nós, como estudantes da palavra de Deus, dar as boas-vindas à palavra de Deus. Só um minuto. Dar as boas-vindas à palavra de Deus. E entender como realmente ela é. E não viver sob tradições de homens. Em Colossenses 3, aliás, Colossenses capítulo 2, está escrito, versículo 16 em diante, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém, aqui é o que eu quero, versículo 18, Colossenses capítulo 2, versículo 18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, infatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos cresce em crescimento que procede de Deus. Aí o versículo 20. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesses no mundo, vos sujeitais às ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas essas coisas com o uso se destrói. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Olha,
nós precisamos ter cuidado com o que nós escutamos. Doutrinas e preceitos de homens, buscando uma bênção a mais daquela do que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais, como está em Efésios capítulo 1. Então é muito importante para nós estudar como bons estudantes da palavra de Deus, não ficar preso em um pedacinho da palavra de Deus, mas sim considerar como ela toda é a palavra de Deus. Por isso, cada versículo tem um contexto para não ter pretexto. Aqui em Mateus capítulo 3, Mateus capítulo 3, versículo 11, nós entendemos que quem está falando? O profeta João Batista. O profeta João Batista. Para quem ele está falando? Para fariseus e saduceus, que representa os perdidos. O que ele está pregando? Ele está pregando sobre perdição, sobre juízo. O fogo consumidor, o fogo que destrói eternamente. E ele fala, vai vir um mais poderoso do que eu. Não vai batizar vocês com água, mas sim com o Espírito Santo e com fogo. Ele está falando para os perdidos. Se eles nascem de novo, batizados pelo Espírito Santo. Se não, no final, serão batizados com fogo eterno. Por isso, em Atos capítulo 1, quando Jesus está falando para os discípulos, eles falam, fica aqui em Jerusalém mais um pouco, para que vocês recebereis do alto o batismo do Espírito Santo. Não fala mais de fogo, porque ele está falando para crentes, para aqueles que criam nele como Salvador pessoal. Amém? E Ronaldo? Sabe, irmãos, tem muitas tradições nas igrejas. Eu falo, sabe, não é apontando o dedo que a igreja tal é melhor do que outra, não. Igreja, o pentecostalismo. Nós vamos falar sobre o pentecostalismo. Quando é que começou? Nós vamos saber. No Brasil, foi em 1911. 1911! Então nós precisamos entender a palavra de Deus, para que ela seja vida em nossas vidas. A palavra de Deus, ai daquele que acrescentar um tio na palavra de Deus. Ai daquele que acrescentar. Eu tinha lido na minha devocional, foi de ontem, eu estava compartilhando com a minha esposa, né? E deixa eu ver aqui se eu acho ele aqui. Em Provérbios. Deixa eu ver se eu acho. Provérbios capítulo 30, versículos 5 e 6. Está escrito: toda palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Provérbios 30, versículos 5 e 6. Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejais achado mentiroso. Então, por isso, respeitamos as tradições de muitas igrejas, mas nós ficamos, como estudantes, ficamos na palavra de Deus, com seu contexto, para não ter contexto. Porque a palavra de Deus, Romanos 10, 17, é que alimenta a nossa fé. Amém? É a palavra de Deus que alimenta a nossa fé. Só de ver aqui. Ok. A palavra de Deus que alimenta a nossa fé. Amém? Então,
respondendo ao irmão, aqueles discípulos de João Batista, de Atos 19, eles ainda não eram parte da igreja de Jesus Cristo. Eles ainda não eram nascidos de novo. Agora, em Atos 19, eles escutam sobre a igreja. Eles escutam sobre o batismo do Espírito Santo. Eles escutam sobre Jesus Cristo morrendo na cruz, uma única vez por toda a eternidade, ressuscitando ao terceiro dia e subindo aos céus. Mais de 500 pessoas presenciaram Jesus subindo aos céus. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 a versículo 6, está escrito sobre isto. Então, sabe, aqueles discípulos, eles confessaram Jesus como Salvador, os discípulos de João Batista, e agora eles passaram a ser filhos de Deus, parte da família de Deus, membros do corpo de Cristo, embaixadores de Cristo, pedra no edifício espiritual, cartas vivas, escrita lá com sangue de Jesus no Calvário, derramado uma única vez por toda a eternidade. Então, por isso que ali é que eles foram batizados pelo Espírito Santo, porque foi ali que eles nasceram de novo. Eles criam na mensagem de João Batista, nos profetas, no Velho Testamento, na lei mosaica, eles criam tudo, mas só que eles ainda não tinham nem ouvido falar do Espírito Santo. Então agora eles ouviram, agora eles nasceram de novo, e agora eles foram batizados pelo Espírito Santo. Amém? Espero que tenha respondido a sua pergunta, né? E outra pergunta, só para nós entrarmos na aula aqui hoje, só para, vai ser rápido, não vamos demorar também, a pergunta foi sobre os evangelhos. Eu falei numa das aulas que o livro de Mateus apresenta Jesus como o Messias, o Rei dos Reis, o Hamashia ben Davi. Né? Do capítulo 1 ao final, né? Alguns falam que Mateus ele está falando para judeus. Né? Está apresentando Jesus como o Messias, o Rei. Em Marcos, capítulo 10, Marcos apresenta Jesus como servo sofredor. Em Marcos, capítulo 10, apresenta Jesus como servo sofredor. Marcos, capítulo 10, versículo 45, está escrito: Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Olha, ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, Mateus apresenta Jesus como o Messias, Rei dos Reis. Marcos apresenta Jesus como servo sofredor. E Lucas apresenta Jesus como o homem divino. Aí está, eu vou explicar a diferença de Lucas para João. E Lucas apresenta Jesus como um homem perfeito, o homem divino. E João apresenta Jesus como o divino homem, o próprio Deus. Então, só para nosso entendimento, aqui nessa aula, né, o Evangelho de Lucas é conhecido por apresentar Jesus como um homem perfeito, um homem divino. Essa perspectiva foca na sua humanidade, compaixão e universalidade, mostrando como o Salvador que se relaciona com os excluídos e oprimidos da sociedade. Ele não é apresentado apenas como uma figura divina, mas como o Deus homem que viveu uma vida de oração, servidão e misericórdia, conectando-se a todos os povos, desde a genealogia, em Lucas capítulo 1. Então apresenta Jesus como um homem perfeito, um homem divino. O foco na humanidade. Lucas enfatiza a natureza humana de Jesus, mostrando sua compaixão por todos, especialmente pelos os marginalizados, como gentios, mulheres, pobres e publicanos. A universalidade da salvação.
ao retratar Jesus como com quem os oprimidos podem se identificar. Lucas reforça a mensagem de que a salvação é para todas as nações. Exemplos de misericórdia, né? Por exemplo, diversas vezes, diversas passagens em Lucas, né? Jesus mostra a sua compaixão, a sua misericórdia, principalmente quando ele encontrou com a viúva de Naim, né? Ele ressuscitou aquele jovem, ele teve compaixão com aquele jovem. Por exemplo, quando aquela pecadora ungiu os seus pés, também mostra como Jesus, como um homem perfeito, um homem divino. A vida de oração de Jesus é retratada em Lucas, no Evangelho de Lucas. Também enfatiza a vida de oração de Jesus, mostrando como ele ensinava seus discípulos a orar e a depender de Deus, reforçando a ideia de um modelo de vida humana independente do Pai. Independente do Pai. Então, Lucas apresenta Jesus como um homem perfeito, um homem divino. Já o Evangelho de João apresenta Jesus como o divino homem, o próprio Deus. É João capítulo 1. Vamos lá, vamos ver alguns versículos de João, que apresenta Jesus como Deus. João 1, 1 e 2. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João já começa falando sobre Jesus como Deus. Assim como ele fala lá em 1 João capítulo 5, versículo 20. Olha lá comigo, 1 João 5, 20. Vou ler para os irmãos. 1 João capítulo 5, versículo 20. Está escrito: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5, 20. Mas então, João apresenta Jesus como o homem divino, o divino homem, o divino homem como o próprio Deus. No versículo 14 de João 1, João 1, 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Unigênito do Pai. Em João 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele se apresenta no Evangelho de João, apresenta Jesus como o divino homem, o próprio Deus. Em João capítulo 8, versículo 58, João 8, 58, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58, Jesus fala algo aqui que só o Messias, o Hamashia ben Davi, o Messias filho de Davi, poderia falar em Israel. Em João 8, 58, respondeu-lhes Jesus: em verdade, eu vos digo, antes de Abraão existisse, eu sou. Olha aí na sua Bíblia, eu sou, está em letra maiúscula. Eu sou o Todo-Poderoso. Eu sou aquele que era, que é, que há de vir. Eu sou o Todo-Poderoso. Antes de Abraão, antes de Jacó, antes de Isaac, eu sou o que sou. Eu sou. Só o Messias poderia falar isso em Israel. Eu sou o que sou. E Jesus diz: eu sou. Eu sou. Eu sou. Então, Lucas apresenta Jesus como um homem divino, um homem perfeito, um humano perfeito. Já o Evangelho de João apresenta ele como o próprio Deus. O divino homem. Amém? Aleluia? Uau! Ok, amados irmãos, vamos continuar aqui. Nós temos mais aqui alguns minutos. Vamos entrar aqui na aula 6. Então, na próxima semana eu vou responder mais uma pergunta do André,
né, sobre o reino dos céus. E se você tiver alguma outra pergunta, por favor, pode mandar que nós vamos, pela graça de Deus, respondê-las todas, em nome de Jesus. Amém? Ok. A aula 6 fala sobre o Espírito Santo no Pentecoste. Vou apagar aqui. Está apagado já. O Espírito Santo em Pentecoste. Pentecoste comemora a descida do Espírito Santo. Nós vimos nas aulas anteriores que o Espírito Santo no Velho Testamento, ele vinha com uma finalidade específica e voltava. Ele não selava o ser humano. Ele não habitava definitivamente no ser humano. Diferentemente da igreja, que nós que somos nascidos de novo, fomos batizados pelo Espírito Santo, selados pelo Espírito Santo em Efésios 4:30. Selados para o dia da redenção. E nós vamos falar provavelmente na próxima aula sobre a segurança da salvação. E você que crê que o crente pode perder salvação, você vai ficar de boca aberta. Porque a palavra de Deus ela é categórica ao enfatizar que você, todo aquele que é verdadeiramente nascido de novo, não pode jamais perder a salvação. Nós vamos falar sobre isso. Eu vou te explicar aqui, versículo por versículo, sobre a segurança do crente. Amém? Então, a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos de Jesus. Quando foi que ocorreu isto? Nós sabemos que Jesus morreu no 14º dia do mês de Nissan, na Páscoa. Ele é o nosso Cordeiro Pascual. Amém? 3 dias depois da Páscoa, era comemorada a festa das primícias, as primeiras colheitas. 3 dias depois, Jesus ressuscitou dentre os mortos. Paulo fala em 1 Coríntios 15 que Jesus tornou-se as primícias dos que dormem, dos que já morreram. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E, sabe, amados irmãos, talvez eu falo nessa aula, uma dessas aulas para frente, se os irmãos, se nós chegarmos a algum ponto, sobre como estão os mortos em Cristo hoje. O que eles estão fazendo? Como eles estão? Eles estão conscientes? Eles podem nos ver? Talvez a gente para frente vou entrar nessa. Se algum tiver alguma pergunta sobre os mortos em Cristo, eu vou falar, eu vou explicar sobre isso também, dentro dessa aula, porque é o Espírito Santo que opera na igreja gloriosa de Jesus Cristo. Aqueles que morreram em Cristo estão esperando aquele dia que o Espírito Santo vai levá-los à presença do Senhor no arrebatamento da igreja. A noiva completa, desde Pentecoste até o momento do arrebatamento. O Espírito Santo vai levar e apresentar ao noivo. A igreja gloriosa, a noiva gloriosa, composta por todos os que foram nascidos de novo, desde Pentecoste até o momento do arrebatamento. Mas esse é outro assunto, não vamos falar. Mas, na Páscoa, 14º dia do mês de Nissan, o primeiro mês do calendário religioso hebraico, a Páscoa acontece na segunda quinzena de março, primeira quinzena de abril. 14º dia, o Cordeiro foi morto. Jesus foi morto. 3 dias depois, teve a festa das primícias. Jesus foi as primícias dos que dormem, dos que morreram. 1 Coríntios 15. Depois que ele ressuscitou, ele apareceu primeiro a Cefas, a Pedro, e depois a 10, porque Tomé não estava e Judas Iscariotes já tinha morrido. E por final, ele se apresentou aos 11. Viu, amados irmãos? Tomé Jesus disse, entrou eles estavam numa casa com portas fechadas, Jesus entrou com o corpo glorificado, passou pela porta fechada, comeu, bebeu com eles, falou, Tomé, põe sua mão aqui, veja que sou eu mesmo, não seja incrédulo, mas crente. E qual foi a resposta de Tomé? No capítulo 20 de João, versículo 28, respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Mais uma vez aqui o Evangelho de João
apresentando Jesus como Deus. Tomé disse, Senhor meu e Deus meu. João 20, versículo 28. A palavra de Deus, ela, uau, é saborosa. Ela alimenta a nossa fé. Jeremias falou sobre isso em Jeremias 15, 16. A palavra de Deus, ela é doce, ela chega aos nossos corações, ela nos impulsiona a andar de fé em fé. E o Espírito Santo usa a palavra de Deus para que nós possamos correr a corrida da fé de cabeça erguida. Uau! Oh, amados irmãos, então, no 14º dia, Páscoa, no mês de Nissan, Jesus foi morto. 3 dias depois, no 17º dia, a festa das primícias. Cristo, as primícias do que dorme. E ele apareceu, depois que ressuscitou, apareceu aos 10, primeiro a Pedro, a Maria, depois a Pedro, depois aos 10, depois aos 11. Primeiro aquela visita apareceu a 2, mas ele ficou 40 dias com os discípulos, ensinando os discípulos e fazendo milagres. Que João fala que se fosse contar, escrito, não caberia, não teria caneta e papel que daria, lápis e papel, tinta e papel para relatar tantos milagres dos quais Jesus tinha feito. Então, 50 dias depois das festas das primícias, antes teve o Pentecostes, 50 dias depois. Mas antes, 40 dias depois da ressurreição de Cristo, 40 dias depois das festas das primícias, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e com ele tinha mais ou menos 500 pessoas, 1 Coríntios 15. E ali, ele estava falando para crentes, para pessoas que estavam crendo nele como seu Salvador. Ele falou, olha, fique aqui mais alguns dias, até serem batizados pelo Espírito Santo, receber a promessa do Espírito Santo. Aí eles ficaram mais 10 dias depois que Jesus subiu aos céus. Do jeito que ele subiu, ele veio voltar. Zacarias 14 fala sobre isso, mas nós não vamos entrar nesse mérito nesse momento. 10 dias depois que Jesus subiu aos céus, ou seja, 50 dias depois das festas das primícias, o Espírito Santo desceu em Pentecoste. Ele desceu como línguas, como de fogo. Não era de fogo, como de fogo, sobre os discípulos. E eles começaram a falar em línguas. E tinham pessoas de várias partes do mundo. E cada um ouvia na sua própria língua materna. Nós vamos falar sobre isso um pouquinho daqui a pouquinho. Amém? Mas o Espírito Santo, a partir de Pentecoste, concedeu aos apóstolos o dom de falar em línguas, permitindo a eles a evangelização de diversas pessoas e os capacitou para serem testemunhas de Jesus, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Judéia e até os confins da terra. Amém? O que aconteceu? A promessa de Jesus. Antes da sua ascensão, Jesus instruiu os apóstolos a permanecer em Jerusalém para aguardar a promessa do Pai, o batismo do Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 4 e 5, que nós já lemos aqui. A vinda do Espírito Santo no dia de Pentecoste, né? O Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e Maria, reunidos nos cenáculos, em forma de línguas de fogo. Em forma, como? Não era língua de fogo, em forma de língua de fogo. Em Atos capítulo 2, versículo 1 a 4, está escrito: ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Em outras línguas.
no versículo 5 a 11, está escrito: ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações. Todas as nações. Versículo 5. Debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar em sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e admiravam, dizendo: vede, não são porventuras galileus todos esses que aqui estão falando? E como os ouvimos falar cada um na nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, e romanos, que aqui residem, tanto judeus como os prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Então, as línguas eram idiomas entendível. Não vamos falar sobre as línguas que falam muito nessa igreja hoje, mas nas próximas 2 aulas para frente. Mas aqui é claro o texto que cada um de várias partes do mundo ouvia falar da sua própria língua materna. Da sua própria língua materna. E aí, a manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele capacita os apóstolos para que começavam a falar em outras línguas e a evangelizar até os confins da terra. Qual o significado para os cristãos? Deixa eu ver aqui como está nosso tempo. Ok. Nós vamos fazer uma paradinha agora. Nós vamos ver o que significa o Pentecoste para os cristãos, para nós que somos nascidos de novo. E dentro de 10, 15 minutos nós retornaremos com a parte número 2 dessa aula número 6. E pedindo ao Espírito Santo que nos conduza, nos orienta, nos enche, para que nós possamos deleitar na palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Vamos ter um intervalo agora de 10 a 15 minutos. Em nome de Jesus, amém.